Padrão, padrão, só saio com padrão. E vamos falar sobre o corpo padrão no meio gay hoje? Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pod Gay. Por motivos de essa semana foi foda pra caramba, os PCs não conseguiram se reunir para gravar um novo episódio. Para você não ficar sem conteúdo essa quinta, publicamos um que estava em nossos arquivos e foi engavetado por problemas na captação do áudio do Jonah. Sim, o meu áudio. Sugerimos que você ouça, porque o conteúdo tá babado e é um tema daqueles, mesmo a gravação ficando ruim logo nos primeiros minutos. E claro, gostaria de te pedir desculpas pela qualidade duvidosa do áudio. Divirta-se, beijinhos e sim, agora pode começar o episódio. Amigo, como é que você tá? Eu tô conforme os padrões. Estou bem. Piadinhas. Então, xoxa capenga anêmica, né? Se for conforme os padrões. Não, olha aqui. Você gostou da minha introdução hoje? Amigo, eu gostei sim, amigo. Mas se você puder não cantar da próxima vez, a comunidade agradece. Sempre bom. Né? Tô brincando, gente. O Jonathan, ele... inclusive, só antes da gente entrar no tema... O Jonathan... Ele canta. Ele é cantora. Fico zoando, mas ele é cantora mesmo. Eu tô falando sério. É verdade. Me dá um microfone na mão, querido. Eu faço lip syncs, dublagens e loucuras. A gente tem que ir pra um karaokê, porque eu também canto muito bem. E aí, eu acho que vira uma dupla, né? Tipo, chama atenção. Às vezes a gente canta um trocado. Amigo, eu causo no karaokê, tá? Eu faço performance, tudo. Eu tive no karaokê esses dias, querido, e foi um escândalo. Cantei Britney. Inclusive, tive até um arranca-rabo que tinha um grupo um grupo de garotas, eu tava lá performando Britney bem bonita, daí uma garota se levantou e foi pegar o microfone pra cantar comigo. Eu fiquei, garota, vem cá, te conheço. Eu tirei o microfone da mão dela e botei de volta no lugar. Eu falei, não aceito, o que é isso? Imagina dividir o palco, né? Não é assim. Não, tem que ter todo o respeito. Tem que ter respeito. Não somos duas divas pop pra ela querer colaborar comigo. Não funciona assim. É tipo, você é meio a Pussycat Dolls, sabe? Aquela... Como é que chama a Nicole do Pussycat Dolls, que não quer dividir o microfone? Não, eu não sou Pussycat Dolls, amigo. Eu sou uma cantora própria solo. Eu sou tipo uma Mariah Carey, só que sem a voz. Entendi. Só que sem a voz. Não, amigo, vai. Um dia, inclusive, eu quero uma música sua cantando, tá? Uma música sua, autoral. Amigo, eu gravo, eu canto, escrevo músicas. Quem sabe um dia eu toque aqui no Podcast. Será? Será que eu lanço um dia? Lança. Eu vou te dizer que eu tenho material suficiente pra gravar um álbum, tá? Amigo, a única coisa que falta pra você lançar um álbum é virar padrão. Não é? Porque padrão atrai a galera. Atrai. Ou não atrai. Exatamente. Esse é o tema. Olha o João. Olha o João. The Web. Os nomes aqui vão longe. Se eu for padrão realmente, tanquinho malhado, com um sorrisinho bonito, e postar na internet um videozinho cantando sem camisa, querido, é uma questão de tempo pra eu viralizar e fechar um contrato. Tempo é tempo. E a gente vai falar aqui sobre isso, né, amiga? A gente vai falar sobre os privilégios, sobre padrão no meio gay. Mas eu acho que é interessante a gente até pensar o que afinal de contas, é um padrão. Verdade. Mas olha só, antes da gente começar, vamos... Como é que você tá? Tá tudo bem com a senhora? A gente já chegou aqui causando... Ih, pigarro aí, ó. Ai, menino. Ilka pigarro. Eu acabei de acordar num feriado, então tá tudo bem. Né? Assim, são 10 horas, 10h30. Acordei agora há pouco, tô com a cara inchada aqui, só passei o protetor, tomei um banho e tô aqui. Minha pele tá ótima. E é isso que importa, entendeu? Inclusive, não vai fazer sentido pra galera que tá ouvindo, né? Porque a gente vai postar bem depois. Mas agora é o feriado dos LGBT, né? Então eu tô feliz por conta disso. É que eu tô aqui em São Paulo, feriado dos LGBTs, aqui em São Paulo. Tem só a parada, viado. Verdade. Amigo, é engraçado, porque tipo, você anda aqui na rua, todas as lojas têm uma bandeira LGBT, todas as lojas têm um negócio LGBT, só tem viado andando, só tem... É lésbica. E, cara, tipo, eu fico zoando, mas eu fico, assim, muito feliz, de verdade. Eu até gravei um vídeo no TikTok falando um pouquinho... Voz do Temer. Que tristeza. Mas, ó, eu gravei um vídeo falando tanto que a gente é
é um pouco emocionado, né? Porque a gente vê uma bandeira e já fica, ah, meu Deus, né? Super feliz. Mas é verdade, eu acho que a gente é tão atacado, tanto, sabe? Que a gente tem uma É bandeira, a gente mesmo. vê um, sabe, Ter esse movimento. visibilidade é A babado. Paulista, eles colocaram um monte, a prefeitura colocou, acho que imagino que a prefeitura, com a organização da Parada SP, eles colocaram ao longo de toda a Paulista várias mensagens sobre o tema desse ano, que é vote consciente, vote LGBT, vote com orgulho, né? Então, achei super legal, né? Até porque esse ano tem ano de eleições municipais, né? E a gente precisa estar de olho, não adianta só eleger um presidente, não adianta só eleger uma pessoa ali, tipo, num cargo, porque ela não dá conta. A gente vive numa Não. sociedade É onde todo um sistema, né? hierarquias, né? Então a gente precisa estar consciente, né? Sobre. Eu não tô falando aqui de nenhum partido específico, tá? Mas eu acho que você procurar saber sobre políticos que são LGBTs, que vão te entender melhor, políticos que têm ideias que vão te fazer bem, sabe? Que vão fazer um movimento ao seu favor, a favor do que você acredita, das causas que você acredita. Isso é muito importante, tá? Então, assim, legal falar isso, né? Até porque é o tema da parada esse ano. A parada já foi, você já ouviu no episódio, vai ter passado, mas enfim, fica aí a mensagem da parada esse ano, né? Mas e você, é, mas e você, amigo, como é que você tá? Cara, eu tô bem, viu? Eu tô bem. Eu tô. Assim, a gente tá vivendo à beira do apocalipse, uma possível iminência de uma guerra nuclear, né? Causes, mudanças climáticas, é, período eleitoral no Brasil, e todas essas coisas acontecendo, né? Claro, a vida segue. Semana de imposto de renda, então Ave assim, Maria, somos eu tô contra. desse jeitinho, né? Mas, no geral, assim, tirando a parte que não presta, como diria a minha tia, eu tô bem. Eu tô bem, tô Ah, trabalhando, tô estudando, fazendo as minhas coisas, né? Dando uns beijos na boca aqui, acolá, ih, fazendo. Tá, querida. Pois é. É comenta isso, nada. amigo. Eu tô vivendo a minha vida causando no karaokê, como eu te falei, indo pegar umas baladinhas de vez em quando, rebolando a minha raba. E é isso. Arrasou. E tô vendo também que você está. Aqueles que tentam fazer o link, né, com a pauta. Mas eu vejo que Ah, você está indo à academia. É isso mesmo? então, vamos entrar nessa pauta já que tá todo mundo querendo saber. Eu sei que você tá agoniado pra gente falar. Eu tô, amigo, eu entrei na academia. Eu vou falar sobre isso aqui hoje, tá? Eu vou falar sobre a minha entrada na academia, eu vou falar sobre o porquê eu entrei na academia, eu vou falar até de sessões de A gente terapia sabe que é pelo minha. banheirão. Que você faz Smart Fit, a gente sabe que é pelo Não? banheirão, amigo. Cara, então, tem uma placa enorme no banheiro dizendo lá, né, que atos libidinosos são considerados, Mentira. juro. Acho que nem em São Paulo tem. Não, então, na academia, no banheiro, na entrada do banheiro masculino da academia tem um letreiro bem grande falando que, Se tem placa, tem história. com certeza, que atos libidinosos ou qualquer coisa do tipo assim é considerado atentado ao pudor e é crime e é proibido. Ou seja, se bem que assim, honestamente, quem vai pra banheiro de academia pra transar, né, gente? A gente tem Grindr, pelo amor de Deus. Muita gente, amigo. É um fetiche. Ai, sinceramente, eu não dou conta. Eu não consigo transar em espaços públicos onde eu sei que alguém pode entrar a qualquer Mas é momento. porque tem gente que gosta da adrenalina, né? É porque tem isso. Tem gente que Ah, gosta da pois adrenalina. é. Então vai preso, né? Daí depois Pode ser que sim. viraliza na internet. Ah, Eu não tenho. viralizando, né? Viralizando, pode pegar até umas publis aí, né? Então, quem sabe? Que medo! Ai, que péssimo! Mas, ó, vamos falar sobre esse tema, vamos falar sobre o que é ser padrão, que eu sei que a senhora tá aí, a senhora correu para que eu pudesse caminhar, né? Então, a senhora já tá aí há mais tempo do que eu, malhadinha, toda tatuada, toda bicepsuda, olha só o tamanho desse braço. O que você tem de braço, eu tenho de coxa. Olha esse peito. Enfim, Então, assim, eu tô me exibindo aqui pro Jonathan na câmera, mas, aliás, você tá sabe que é mesmo. um tópico interessante de falar, e por isso que eu tô muito animado de falar, mas é porque é o seguinte, eu vou falar aqui da minha Vamos vida. lá. Tem muitas pessoas que falam, Água. nossa, tipo, ele é padrão. E tem outras pessoas que falam, nossa, ele é gordinho, não sei o quê. Eu, sim, na imagem das pessoas, acho que essa é uma imagem de mim, tipo assim, cada um interpreta da maneira que quer, né? E Aham. bom, a gente sabe que existem dois.
grupos, vamos dizer assim, dois grandes grupos na comunidade, né? Que são o dos... Vai que eu vou anotar que são aqui, me os conta, Lucas. ursos, né? Que são os gordinhos, mais peludos e tal. E e os padrões, sabe? Que são esses musculosos. E os padrões. Mas aí... São só esses dois grupos, são só esses dois grandes grupos. Dois grandes grupos. Aí tem os pequenos grupos que são mais, né, renegados ali. Tem os das Twink, né? Das Twink também. Tem as Twinks. Tem as Twinks tudo. que são magrinhas. Aí, tipo, tudo entra... E o gay normal, não tem, assim, tipo... Gay é normal? Sujeito comum. Não existe gay normal numa mesma frase? Tá, então eu vou colocar normal aqui, mas com um A na frente, só pra... Só para deixar claro. Mas, amigo, e aí, o que talvez deixe muitas pessoas confusas são, por exemplo, tipo um twink, você vê um cara, tipo, branco, magrinho e tal, ele não é padrão? O que é padrão, afinal? E aí, eu tenho uma teoria que ela é muito... eu falo essa teoria numa mesa de bar, as pessoas, elas não concordam comigo, mas vamos lá. Eu acredito que o padrão, ele é como se fosse um espectro, sabe? Tipo, não existe um padrão tão bem definido, porque isso varia muito do lugar onde você tá, né? Da cultura onde você tá, das pessoas que estão com você. Então, por exemplo, é óbvio que existe a figura mais padrão possível, que é o cara que, tipo, tem, sei lá, 2, 3% de gordura corporal, muito musculatura, que ele é bem heterozinho, assim, sabe? Tipo, falando gay padrão, né? Bem heterozinho, né? Tipo, uma maneira de agir, tipo, bem heterotípica, né? E também que ele se veste de uma maneira específica, né? Tipo, bem hétero mesmo. E que é branco, normalmente, né? E tem um cabelinho de uma certa maneira, né? Enfim, aquela coisa que a gente sempre pensa, sei lá, tipo, sabe o que viralizou esses dias, o namorado da Juliette? Sabe? Tudo padrão. É tipo isso, por ali, né? Existe esse que é, tipo, digamos assim, o centro, né? Então, no centro. Só que saindo do centro, vão existindo outros padrões. Então, tipo, por exemplo, negro pode ser considerado padrão porque é um debate, né? Porque pessoas negras, elas, tipo, sofrem racismo, elas não são tão bem vistas, dependendo do lugar. Mas dependendo do lugar que elas estão, elas são bem vistas, entende? Então, assim, são coisas que variam muito do lugar, depende de onde você tá, com quem você tá, qual que são a diversidade étnica e racial ali, né? Então, acho que vai meio que existe um padrão específico, que é o centro, e depois vai ficando cada vez mais longe, entendeu? Então, quando a gente fala de padrão, eu acho que talvez seja interessante aqui pra gente pensar que padrão não é uma coisa tão fixa assim, sabe? Ela é fixa no sentido de, por exemplo, existe uma pessoa que a gente pode pensar que é padrão, tipo o Jonah 22 centímetros, namorado da Juliette, né? Enfim, essa galera. Mas que, eles são héteros, né? Mas só um exemplo aqui pra dar pra vocês. Mas, é só pra gente, tipo, ter isso como um guia mesmo, né? Mas que existem outros padrões que, tipo, dependendo do lugar, às vezes não é considerado padrão, às vezes entendeu? Então, assim, depende muito, 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 tipo, de todo o contexto, entendeu? Numa academia, por exemplo, sempre vai ser o padrão, vai ser aquele que é bem parecido com esses exemplos que eu dei. Mas pode ser que numa, sei lá, tipo, uma sala de aula da faculdade, dependendo do contexto onde você tá, não precisa ser, tipo, tão central assim. Às vezes vai ser, tipo, só um cara branco, minimamente malhado, mas com gordo, tipo eu, entendeu? Então, pode ser padrão. Então, acho que depende muito do lugar das pessoas que estão envolvidas, né? Enfim. Mas é isso, assim, essa é a minha visão do que é padrão, né? E envolve tanto a parte, ou seja, e resumindo, envolve tanto a parte física quanto a parte comportamental e até mesmo a maneira de se vestir, sabe? Acho que são todos elementos que contam do que é uma pessoa padrão, né? Você vai discordar de mim? Discorda aí na sua casa, tá? Não, é onde eu tô para começo de história, né? Então, eu penso assim, eu concordo contigo, tá? Eu gosto da ideia de a gente trabalhar um espectro. Eu também fico pensando que eu gosto de refletir assim. Quando a gente pensa em padrão, eu falo em padrão a partir de qual espectro? A partir de qual referência? Se a gente considerar que nós vivemos dentro de uma sociedade heteronormativa,
o padrão, a definição de um homem padrão, ela passa por aí também. Então, o que eu penso, né? De que a concepção de um homem padrão, essa categorização de um homem padrão, ela tem um recorte muito específico que fala sobre um homem que é heteronormativo, ou seja, que é um homem que tem um tipo de estereótipo mais masculino, e aqui eu estou fazendo aspas, né? Mais macho, mais viril. Eu acho que isso é uma coisa que vem há uma longa história, sabe? Desde de antiguidade, com os guerreiros, sabe? A gente vê na Grécia Antiga, na Roma, como grandes impérios, que o homem, né, desejado socialmente eram quem? Eram os heróis, eram os guerreiros, eram os homens corajosos, fortes, que iam para as batalhas, que iam para as lutas, e que depois de, né, enfim, ganharem uma guerra, ganharem uma batalha, eles voltavam para as cidades e recebiam, né, uma adoração social, uma, uma adoração mesmo, né, por um prestígio, por serem homens exemplares, por serem figuras com um alto valor social. Afinal de contas, se a gente parar para pensar, né, numa época onde a sociedade se organizava a partir de guerras e campos de batalha mesmo, onde os caras iam com escudo e espada, o que não acontece hoje em dia dessa forma, embora as guerras ainda existam, mas era um trabalho bem braçal, o homem corajoso, o homem bravo, né? Antigamente se usava a expressão do homem com H maiúsculo, tinha um lugar muito importante. E daí, se a gente pensar, trazendo para os dias de hoje, que essa história se manteve, homens que estão dentro desse espectro, né, de serem jovens, de serem potentes, fortes, fisicamente, de serem com uma certa condição financeira, fazem parte dessa definição, dessa caracterização do que a gente chama de padrão. Então, o que eu penso, né, não é só sobre a comunidade gay especificamente, mas acho que a gente pensa sobre um homem padrão a partir de todos esses recortes. Acho que tu trouxe muito bem assim, sobre raça, sobre serem homens brancos em sua maioria, homens com dinheiro, homens fortes, né? Não necessariamente instruídos, mas certamente com dinheiro. E eu acho que aqui eu colocaria essas três questões, sabe? Homens brancos, ricos, com alguma condição de poder financeiro, de ascensão social. E, qual foi a outra característica que eu falei? Másculos, né? Nesses E sabe o que você espectros. estava falando? Eu lembrei muito que, agora eu não sei a época exata, mas bem antigamente, onde o acesso à comida era mais difícil, não que hoje não exista essa dificuldade, mas era muito mais difícil, principalmente em relação às mulheres, era muito bem vista a mulher que era acima do peso, porque isso demonstrava que ela tinha acesso à comida. Então eu penso que o que é padrão normalmente é o que tem, e você falou bem, é o acesso a dinheiro. Porque como que você vai ter um corpo padrão hoje em dia? Porque antigamente a gente tinha muito trabalho braçal e etc, etc. Então, assim, você fazer coisas exclusivas, você ser exclusivo, vai dizer se você é padrão ou não. Como, por exemplo, os guerreiros, né, que você mencionou. Depois, as mulheres que tinham dinheiro e tinham acesso à comida. Hoje em dia, quem consegue manter uma vida... Cara, quem consegue manter uma vida do tipo... vou à academia, mantenho uma dieta super equilibrada, aí vou fazer uma massagem linfática, sabe? Tipo, quem que tem grana e quem tem tempo pra fazer tudo isso, né? Então, acho que tem muito a ver com acessos, né? Tipo, com dinheiro. Exatamente. Então, tipo, acho que o gay padrão, quer dizer, o padrão, né? A gente fala gay padrão porque é o tema aqui, mas o padrão, ele, tanto pra homem quanto pra mulher, ele é muito
quem tem dinheiro. Ele passa por um recorte de classe. Ele também passa por um recorte de classe. Quem tem grana, né? Tipo, quem tem grana. E quem tem. Não só grana, mas quem tem tempo. Tem gente que tem grana, mas não tem tempo. Porque só tem grana porque trabalha muito. Exatamente. Então, é muito, tipo, eu acho que é. Sabe, existe inclusive na Coreia do Sul, até pouco. Acho que na verdade não existe, né? Uma questão de que quanto mais branco você é, mais bem visto você vai ser. E não é só pela questão que a gente imagina, né? Tipo, racial. É porque pessoas que têm uma pele mais escura normalmente são pessoas que trabalham no campo, né? Ao sol. Então, Uhum. você ser branco lá é uma coisa super bem vista, mas por essa questão de você é uma pessoa que não precisa trabalhar no campo, né? Então, para você ver o quanto que a gente, sabe, tá sempre criando exclusividade, assim, sabe? Sempre gerando uma exclusividade. Quem tem mais grana, quem tem mais possibilidade de ter tempo para você, tipo, cuidar da sua pele, para você cuidar exageradamente do seu corpo, você vai ser bem visto, sabe? Porque, assim, amigo, vou ser sincero, assim, até para uma pessoa, por exemplo, o Jonah 22 centímetros, né? Aquele ex-BBB. Tipo, cara, o cara vive. Eu não tô culpando ele, tá? Mas o cara vive pra isso, sabe? Tipo, pro corpo dele. Então, tipo, é muito fácil ele atingir esse corpo. Que, inclusive, é um ponto que a gente tem que pensar. Porque aí a pessoa que acorda 5 horas da manhã, que vai trabalhar, depois vai pra faculdade, ou a pessoa que trabalha, sei lá, das 8 às 6, sabe? Tipo, ela fica se comparando. Mas é óbvio que você não vai ter aquele corpo, porque e nem precisa, sabe? Mas é porque você tá preocupado com outras coisas, com pagar suas contas, com ir trabalhar, É uma o seu trabalho não é outra. seu corpo, entendeu? Então, assim, é uma outra É bem. realidade. É por aí. É por aí. Eu fico. Eu não vou querer atropelar as pautas, né? Mas é, eu fico lembrando assim que na minha época de faculdade, por exemplo, poxa, eu trabalhava em um emprego de horário comercial, das 8 às 18, então eu tinha que sair de casa, me acordar às 6 e pouco da manhã para poder sair de casa às 7 e pouco. Ia trabalhar o dia inteiro, saía do trabalho, ia para a faculdade, saía da faculdade 10 e pouco, 11 horas da noite, voltava para casa, eu ainda tinha que estudar, tinha que ler coisas, que eu tinha faculdade no dia seguinte, eu tinha trabalho. Não tinha tempo e não tinha nem ânimo assim para poder ir para academia, para poder me exercitar e cuidar da minha saúde, porque o tempo de vida que eu tinha era outro. Isso foi uma coisa que eu consegui conquistar hoje, aos 30 anos de idade, porque eu sou autônomo, sabe? Que eu já não trabalho mais de CLT e hoje eu tenho um outro estilo de vida profissional. Então, isso é super importante a gente de colocar, assim, de como que dentro da comunidade, e aqui vou trazer um recorte para a comunidade gay, né? Falar sobre padrão é uma coisa que costuma gerar muita revolta, também porque passa por esse lugar. Eu acho que a gente não nomeia isso o suficiente, né? Gays padrões são gays que têm têm privilégios. Um privilégio econômico, um privilégio profissional, um privilégio de tempo, né? Não é todo mundo que mora perto de uma academia boa, não é todo mundo que tem tempo para ir para academia, sabe? Esses dias eu estava papeando no Grindr aleatoriamente, e daí um boy perguntou: "O que você está fazendo agora?" Eu falei: "Tô me arrumando para ir para academia." Isso era tipo umas 10 horas da manhã. Daí ele falou: "Nossa, indo malhar num horário de herdeira, né?" E daí eu fiquei. Eu falei, é verdade. Tipo, quem tem com tempo e disponibilidade para ir para academia às 10 horas da manhã, entende? Herdeira é herdeira ou senhoras ou quem tem OnlyFans, quem trabalha com OnlyFans. Pois é, ou Sugar Baby, né? É. Ele não sabe, por exemplo, que naquele dia eu trabalhei até as 9 horas da noite, mas isso não vem ao caso. Só Que que herdeiras são essas, né? tem. Pois é, mas tem esse É recorte. Eu acho verdade. que é bem, bem legal a gente falar É disso. legal. E daí fico pensando assim também, né? O como que a busca por esse corpo padrão ela sofre influências. Tu trouxe vários ícones, assim, o namorado da Juliette, o Jonas BBB. Na mídia, esses caras estão o tempo inteiro. Ou seja, voltamos ainda na Idade Média, voltamos ainda numa Grécia, numa Roma antiga, onde agora a gente já não endeusa os heróis de batalha, mas endeusamos esses manequins, né, que estão na mídia o tempo inteiro sendo reforçados como um estereótipo de beleza, de homem, de ser um homem
o tal do homem com H maiúsculo. Sim, sim. Não só, né, amigo? E uma coisa que a gente costuma falar aqui também, em relação à pornografia, né? Porque a pornografia, ela é a mãe dos gays, né? É foda falar isso, porque... Nossa, E talvez hoje, com as gerações mais novas... Não, pior que eu acho que é porque... Vou 2 pontos aqui, tá? Com a nossa, continua continua sendo. Porque, sendo. primeiro, pra gente, a gente não tinha possibilidade de falar sobre a nossa sexualidade. Qual que era o lugar mais gostoso pra gente procurar? E o lugar que mais a gente tinha opções pra gente procurar? Era pornografia. Porque a É pornografia, tipo, pornografia. é bom ver pornografia. Gente, em nenhum momento a gente fala que não é bom. Ver pornografia é bom, sabe? Tipo, gera uma dopamina, é gostoso. Só que você ficar com 11 anos, 12 anos, 13 anos de idade, se expondo a conteúdos tão explícitos, sem nenhuma instrução, sem uma possibilidade de conversar com alguém, aquilo vai gerar em você uma sobrecarga de informações em que quando você é adolescente, você ainda está com seu cérebro se formando, você não tem a estrutura necessária para absorver aquilo da maneira correta. Então, por exemplo, e o que tem na pornografia? Maioria dos caras são, tipo, super padrão, sabe? Tipo, super. Ou padrão, ou pausão, ou não sei o quê, sabe? Tipo, são dessa maneira, né? E aí a Tem um gente tipo de modelo, tem um tipo de né? modelo. Quem que é o ativo, quem que é o passivo? São modelos muito parecidos. E aí a gente fica, tipo, se comparando. E aí, quando a gente é adolescente, quando a gente tá se formando, nosso corpo tá se formando, e o nosso cérebro, principalmente, tá se formando, aquilo é uma bomba, né? E aí eu falei, assim, que talvez as gerações atuais não, mas porque... Hoje, e eu acho que depende muito da cultura, da cidade e tal, mas normalmente existe uma aceitação um pouco, na verdade, bem melhor do que na nossa época, né? Mas ainda, a pornografia, ela ainda, talvez ainda não, talvez ela esteja até mais forte do que estava na nossa época. O acesso é mais fácil, é uma enxurrada de informações pesadas para um adolescente. Aliás, informações não, né? Simplesmente estímulos, né? E isso é tão forte, sabe? Então, assim, por mais que o adolescente hoje tenha espaço para falar com algum amigo, com algum psicólogo, né, e tal, ele ainda é muito. Às vezes sem querer, a gente sem querer, tipo, tem acesso à pornografia, sabe? No Instagram, no Instagram, gente, pornografia não é só também, tipo, você, sei lá, tipo, ver um vídeo de 2 caras transando e tal. Por exemplo, ontem mesmo eu fiquei shocked, porque, nossa, do nada, shocked. Arrogante, né, que é arrogante. Eu tava vendo um cara que ele tava, Olha o padrão aí, gente. tipo, sentado, sem cueca, com uma bermuda, mas sem cueca. E, tipo, dava pra ver o pau dele certinho, sabe? Tipo, no Instagram. E não é questão de moralismo, gente, mas isso é uma pornografia. E a gente, sem querer, tá, tipo, acessando a pornografia. Eu não fui buscar pornografia, ela simplesmente apareceu pra mim. Então, assim, o quanto a gente não tem acesso até hoje a essa pornografia, né? E pornografia... Por mais que hoje você ainda seja adulto, pornografia você acessa no momento em que você não tá raciocinando muito, que você não tá pensando muito, você quer relaxar e ter prazer. E aí, A hiperestimulação, e aí né? você tem uma estimulação que você nem tá raciocinando sobre ela. Então é óbvio que aquilo vai ficar na sua mente, é óbvio. Se você... E eu acho. E isso vai. Desculpa te interromper, mas isso vai nos condicionando. Porque isso. O cara que mostrou foto, ele provavelmente não tinha um pau pequeno. É isso! Daí uma foto que viraliza na internet, com um cara mostrando o pau em cima do short da academia. É isso. Quem é o cara? Que tipo de cara que estava postando essa E o foto? Que tipo algoritmo... de comentários esses caras E recebem? o algoritmo, ele favorece muito essas pessoas. Porque o algoritmo, ele pensa no quê? Ele Ele quer o favorece. engajamento. Tipo, não é que o algoritmo fala, corpo padrão, vou mostrar. Mas a gente é condicionado desde criança a gostar de corpo padrão. Então, se você, tipo, vê um corpo padrão, você vai parar. Tipo, eu tô militando aqui, mas se eu ver um corpo padrão, vai me chamar atenção. E aí, se você vai me chamar atenção, Vai, eu vou claro. parar naquela foto. Se eu parar naquela foto, eu vou passar mais tempo no Instagram, concorda? E se eu passo mais tempo no Instagram vendo aquela foto, o que o Instagram vai entender? Putz, essa foto aqui é boa pra mandar. E aí o algoritmo, ele favorece pessoas que têm esse tipo de corpo, que tem uma rola grande, marcando, que tem, tipo, tanquinho, sabe? Ou que tem, tipo, todo musculosinho e tal. Então, é normal que isso aconteça, de o algoritmo favorecer esses conteúdos. E aí, qual que é a impressão que causa, amigo? Qual que é a impressão que causa se você o tempo inteiro tá vendo vários corpos padrões, né?
ganhando likes, né? Tipo, sendo que 90% dos corpos que você vê são padrões. Você vai entender, putz, todo mundo tem um corpo padrão, né? Todo mundo tem um pau grande, todo mundo, tipo, é desse jeito. Eu tenho que ser também. Aí você se olha no espelho e você vê outra pessoa. Eu tenho que ser também. Eu tenho vários pacientes que trazem em terapia isso, assim, de como que eles ficam mal olhando Instagram e redes sociais. Porque mesmo que eles malhem, mesmo que eles façam isso, X, aquilo, eles olham pra internet e falam, meu Deus, parece que todo mundo tá malhado, que todo mundo tem pauzão, que todo mundo isso. E na verdade não funciona assim, né? O que a gente vê é que tá todo mundo preso, que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo, na expectativa de ter uma validação. E daí eu fico pensando, né? Por que pra gente a história da validação pega tão forte? Eu acho que diferente. Isso é uma coisa familiar a pessoas que sofrem algum tipo de opressão social, mas trazendo para nossa comunidade, homens gays, talvez muitos não se deem conta, mas nós crescemos muito sozinhos e excluídos, né? Não somos nem homens com H maiúsculo, né? Muitos gays não são nem homens de verdade, vou colocar assim, e também não são mulheres. Homens gays ficam na esquina desses dois grupos. E eu acho que isso nos coloca à margem de uma série de situações mesmo, assim, de exclusão, de invisibilidade, de violência, que por acontecerem numa época tão importante da vida, que é a infância, onde nós estamos aprendendo a nos relacionar, aprendendo a lidar com a sociedade, a interagir com as outras pessoas, isso provoca feridas profundas na nossa autoestima, sabe? Muitos gays carregam consigo feridas profundas de vergonha, de, de medo, alguns até de nojo sobre quem eles são. E qual que é o impacto disso? A gente já falou muito aqui sobre homofobia, então não vou me estender, mas eu penso que o grande impacto é que a gente chega na vida adulta com uma necessidade de validação não atendida. E onde que a gente encontra isso? Primeiro, quando a gente cresce, tenta buscar no meio gay. E daí se depara com uma comunidade gay hipersexualizada, onde todo mundo está afim de sexo, onde é difícil fazer amizades, onde é difícil ter um relacionamento. E a premissa básica para se relacionar com outros gays é o quê? É o sexo. Então, a minha autoestima ela fica condicionada ao quão atraente sexualmente eu sou. Não é se eu sou um cara legal, se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa confiante, se eu, sabe, tenho um trabalho digno. Não é sobre isso. É sobre se eu sou bonito, se eu sou atraente, se eu sou gostoso, se eu sou desejado. E aí é perigosíssimo, porque tem tudo a ver com a pauta que a gente falou na semana passada sobre o medo de envelhecer, e tem a ver com várias outras pautas que a gente traz, porque se a minha moeda de troca com outros gays para lidar com a minha homofobia internalizada, para lidar com a minha baixa autoestima, é ser desejável, eu entro num poço escuro e perigoso, concorda? Primeiro porque eu não vou ser jovem para sempre, depois porque eu não vou ser atraente para todo mundo, e depois porque a busca incessante para ser essa figura super sexual pode me colocar em problemas. E daí entra o chemsex, e daí entra distúrbios alimentares, e daí entra pessoas que, né, enfim, se matam, gastam horrores de dinheiro com procedimentos estéticos, né? Tomar bomba, as festas de sexo, enfim, onde as pessoas passam dos seus limites.
tudo eu acho que entra nesse lugar, né, de compensar E tem, a partir do corpo, a partir do tesão. e tem isso ainda, né? Tipo, você olha pros caras padrões e fica, caralho, eu nunca vou conseguir ter esse corpo. Só que você tá, tipo, olhando pra um dia da pessoa ali, sabe? E a pessoa, o nosso corpo, ele, ele é muito inconstante, ele muda o tempo inteiro. E ele é resultado da nossa emoção, do nosso estresse, da nossa rotina, sabe? Então, mesmo o cara super padrão lá, ele vai ter uma alteração. Não vai ser todo dia que ele vai estar, tipo, padrão. Quer dizer, não vai ser todos os momentos que ele vai estar, tipo, padrão, padrão, padrão. E aí é uma busca tão incessante, como você falou, é uma moeda de troca tão forte pra gente que a gente nunca se sente suficiente, porque a gente quer se existe uma validação, uma linha da validação, a gente quer estar 10 passos acima pra gente ter uma segurança. Então, mesmo o cara super padrão, ele nunca vai sentir que ele realmente tá no lugar, sabe? Ele sempre vai sentir que ele tá ali pra trás, sabe? Ele sempre vai sentir que ele tá que ele tá, tipo, sabe? Alguma coisa ele tem que mudar. Porque, inclusive, eu não sei se eu já falei aqui, mas o meu TCC da faculdade foi sobre transtornos alimentares e as mídias, né? E uma das conclusões que eu cheguei ali estudando é que, por mais que a pessoa seja padrão, ela ainda não se sente padrão. Ela não se sente padrão o suficiente. Ninguém se sente padrão o suficiente. E aí ela está sem. E é uma indústria que ganha. Uma indústria bilionária. A indústria da pornografia, a indústria dos alimentos, a indústria dos suplementos, a indústria dos procedimentos estéticos, sabe? Então, tipo, são bilhões e tem um interesse em que ninguém se sinta padrão. Não é à toa que tá sempre mudando também, né? Um detalhe ou outro. Os dentes, o formato do rosto, né? O corpo. Então, assim. Sempre vai existir essa busca, assim, por mais que o cara seja totalmente padrão, ele não se sente totalmente padrão. Assim, porque você também na clínica, você deve perceber isso, que às vezes você, tipo, tem um paciente super padrão, assim, musculoso, e que não se sente tão, Cara, assim, é super baixa a autoestima dele, total, não é? total. Eu tenho vários pacientes super malhados, assim, com tanquinho, que eles ficam, tipo. Às vezes eu preciso dar um tapa na cara deles e falar, deixa, pelo amor de Você olha no Deus, espelho, para. Sério, do espelho, vai, senhoras, vai, vai sabe? lavar uma Tipo, roupa nesse seu tanquinho. exatamente, assim, ai, sabe, vai lavar uma louça, assim, para de palhaçada, para, vamos falar de coisa séria, assim, não perde meu tempo com isso, pelo amor de Deus. Amigo, falando em parar de palhaçada, eu só queria lembrar a galera que encheu tanto o nosso saco pra gente voltar ao podcast, pra compartilhar o podcast, entendeu? Compartilha com os amigos, compartilha lá nos Ai, stories, isso. por Já favor. manda esse áudio, já manda esse episódio pro padrão que você conhece, que tá a fim de É. pegar, aquele boy interessante, ou Ou, não, é, também, ou né? pro amigo Porque, que tá sofrendo com esse tema também, que fica falando que o corpo dele é ou pro feio, amigo que tá manda pra sofrendo, ele. isso. Mas enfim, amigo, eu acho que a gente também tem que pensar do que você tava falando, né? Muitas pessoas, elas culpam as outras pessoas da comunidade, sabe? Então, que também você deve ouvir muito, tipo, no seu Instagram, no consultório e tal. Mas, ai, gay não presta, só gosta de cara pausudo ou só gosta de cara padrão. Gay só liga pra padrão. É uma reclamação que eu imagino que você ouça muito. Eu ouço bastante. E eu talvez já tenha até feito isso em algum momento, né? Também já tenha falado. É... Mas e aí? Como é que fica, né? Porque será que realmente é eficaz a gente falar, tipo, acusar outros gays? Porque é o que você tá falando. A gente vem de um histórico de homofobia internalizada, necessidade de validação, de masculinidade. A gente vem de marginalizar, de um lugar marginalizado. A gente vem, tipo, né? Enfim, de toda esse... Eu acho, ó, vou falar uma coisa. Eu acho que gays gostam de homens padrões, sim. E deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Não é só porque gays padrões têm, tem a gente recebe essa influência da pornografia, da mídia. Acho que isso acontece sim. Nós somos condicionados a desejar esse corpo. Isso é uma questão que a gente está basicamente falando aqui até agora. Agora tem um outro ponto que eu acho que também acontece muito forte, que é assim. Nós vivemos numa sociedade que é violenta. É violenta com o feminino.
O Brasil é o 5º país do mundo com mais mortes por feminicídio. Uma mulher hoje no Brasil, ela sofre não só violência doméstica, como ela também pode ser agredida dentro de casa e na rua, né? Recentemente fizeram uma pesquisa, não lembro exatamente o lugar, mas eu estava emitindo isso para uma palestra que eu fiz. Pelo menos 88% das mulheres já foi assediada na rua, já sofreu algum tipo de violência, e uma parte considerável delas tem medo de ser abusada, tem medo de sofrer algum tipo de violência sexual. Por que eu estou falando disso? Porque eu acho que dentro da comunidade gay, nós também sofremos violência social. Não uma violência sexual, mas é física. Quantos de nós já sofreu alguma piadinha, já sofreu algum risinho na rua, já foi coagido de alguma forma, né? Já precisou passar por alguma situação ou de vergonha, ou de constrangimento, ou até mesmo de violência, de insegurança. Aí, pensando nesse histórico, aí que eu acho que o corpo padrão entra. Porque, se a gente parar para pensar, um homem gay, malhado, tem um corpo mais forte, consequentemente, é mais intimidador, tem mais chances de se defender e tem menos probabilidade de sofrer algum preconceito. Então, eu penso que a história da busca pelo padrão, o desejo do padrão, ele também entra aí. Muitos gays recorrem e se sentem mais atraídos por um corpo, por gays padrões, por gays que parecem ser mais másculos, por gays que parecem ter um corpo mais malhado, porque isso também é uma forma de sobreviver socialmente. Sabe? É quase como se isso atendesse uma necessidade básica de segurança. Porque é isso, né? Se eu sou um gay magrinho, baixinho, viadinho, sabe? Que usa roupinha justinha na rua, com unha colorida, eu sou um alvo fácil. Se eu sou um gay, sabe? Barbado, alto, forte, com braço grande, acho que um cara na rua vai pensar 2 vezes antes de mexer comigo. Porque eu tenho mais condições de me defender. E estar com gays que sejam desse mesmo tipo também me traz mais segurança. Então, não é só sobre ser validado dentro da comunidade, mas é sobre também estar mais protegido dentro da sociedade que a gente vive. Mais protegido e também é interessante porque é você não chamar atenção negativamente, né? Tipo, você tá andando na rua, você vai andar na rua com um cara, tipo, que é mais afeminado, que, tipo, não é tão um corpo padrão assim, você vai chamar atenção, só que vai chamar atenção negativamente, porque as pessoas são preconceituosas, né? Se você tiver com um cara que ele é mais musculoso, enfim, tudo isso que você falou, você vai chamar atenção, só que você vai chamar atenção positivamente. Então as pessoas vão olhar pra você positivamente. E é aquilo, né? Tipo, a gente quer... a gente não quer muitas vezes... Eu acho que, assim, existem vários tipos de mecanismos de defesa. Algumas pessoas querem se passar despercebidas, outras querem se mostrar e ter justamente essa atenção positiva. Mas até quem não quer ter atenção, ela vai buscar sempre pessoas que são socialmente mais neutras, né? Que é justamente um padrão, assim, sabe? Por quê? Porque você, tipo... E eu falo isso até pra amizade, tá? Porque você tá num grupo de amigos onde todos são, tipo, fora do padrão, são afeminados, sabe? São LGBTs, tipo, que não estão lá ali no padrão. Você vai chamar atenção. O grupo vai chamar atenção. E você vai chamar atenção pra si e vai sentir que você tá se colocando em risco. E se você, tipo, tiver um grupo de caras bonitos e musculosos de acordo com a sociedade, você vai estar o quê? Ou mais neutro, né? Ou vai ser apreciado. Tipo, você não vai chamar atenção negativa. Você vai se sentir protegido. Mas eu acho que
tem 2 pontos. De fato, você vai estar mais protegido. De fato, você vai chamar atenção positiva. Mas isso não é uma total garantia de segurança, né? Não é uma total garantia de segurança, porque o que a gente vê muitos casos de homofobia e se a gente olhar os perfis dessas pessoas, a maioria é sim afeminado, né? A maioria é sim fora do padrão, mas também tem cara padrão que sofre, sabe? E, né? Óbvio. Até porque é uma questão muito... Porque É o ódio, né, do gay, tipo... E aí o cara que é homofóbico... exatamente. Se você, tipo, se ele entender que é Ele gay, não vai... vai te violentar. Exatamente, porque o ódio permanece. Agora, diminui as chances. Diminui. A gente não fala sobre o como ser padrão, também é uma estratégia de sobrevivência frente à homofobia social. Todas as outras coisas também entram aqui. Sabe, a pornografia, a necessidade de validação, o privilégio, etc. Mas também tem uma coisa assim sobre como encarar e lidar com essa sociedade. Porque é muito interessante o como muda. Né? E aí, falando até da minha experiência, assim, nossa, é impressionante como muda, amigo. Eu comecei a fazer academia no início do ano, tô há 5 meses agora. Gente, eu mudei recentemente a minha foto do Grindr. Eu hoje em dia recebo taps de boys que nunca nem sequer me mandavam um oi. Os 22 Me centímetros, né? bloqueavam. Antes da Os 22 gravação, ele tava centímetros. conversando com 22 centímetros. Não queria falar nada. Não, 22 centímetros estava querendo conversar comigo. É diferente. Tá boa. É diferente. Não, eu não converso com 22 centímetros, gente. Eu não dou conta, não. É verdade, Mas, assim, é verdade. E assim, eu acho que eu também usei um pouco dessa estratégia, sabe? Sim, falando assim, pessoalmente. E eu percebo isso há muito pouco tempo. E eu aderi mais, tipo, mudando pra São Paulo, sabe? Porque quando você tá em cidades maiores, eu acho que isso fica ainda mais intenso, né? E amigo, assim, só uma observação também. São Paulo pode até existir uma pressão por ser uma capital. Mas, cara, e eu acho que você vai saber melhor falar melhor sobre isso, mas quando você mora numa cidade de praia, parece que é muito mais intenso. Lá no Rio, por exemplo, parece que você sente que todo mundo tem um corpo padrão. Cara. Não é? Aqui a galera malha o ano inteiro pro verão, você não tá entendendo. É assim, tipo, não é pra ir pra malhar pro resto do ano, é pro verão. É pra ir pras praias de sunguinha bem curta, micro sunga, mostrar o corpo que foi conquistado o resto do ano todo. Tipo, é um negócio desesperador, assim. É desesperador, né? Desesperador. Você sente mal, né? Tipo, e aí que tá o ponto. Não é só, tipo, a pessoa que tá muito fora desse padrão que sente mal. Até os próprios padrões. Você acha que o cara tá seguro, ele tá ali. E de fato, ele tem os privilégios, ele se sente um pouco mais seguro, mas ele ainda se sente muito inseguro. Porque a comparação é muito grande. E entra a comparação porque a gente se compara mesmo, né? Tipo, a gente se compara, ponto. É uma característica do ser humano. Mas segundo ponto é que o homem é gay, bi, mas ele continua sendo um homem, concorda? E a gente é tratado, e a gente é ensinado a ser um homem machista, né? E se a gente é um homem machista, a gente também fica querendo ser o cara, tipo, mais bonito, o cara mais padrão ali do lugar, porque é uma questão de, e é o que você falou, de o territorialismo para você se sentir bem. Porque, e aí, só uma observação, uma reflexão que fica pra galera, né? Eu sei que ser padrão é uma coisa que vai e, de fato, te ajuda em muitas questões. Até conseguir um emprego, sabe? Até você ser bem visto socialmente. Só que, é o que eu falei, se existe uma linha da aprovação social, o ser humano, ele quer sempre estar 10 passos acima. E se você não toma cuidado com isso, você vai sendo puxado para um limbo, você vai sendo puxado para um poço sem fundo muito grande, onde você vai só caindo sem perceber. Não à toa, muitos desses caras, tipo, estão usando drogas, muitos desses caras, tipo, estão usando bomba, tipo, indiscriminadamente, né? Sem, tipo, uma segurança médica, né? Embora o CRM tenha falado que não existe de nenhuma maneira, né? Como usar isso de maneira positiva, né? Enfim. Cara, eu tenho
tantas histórias dessas em clínica, assim. Eu lembro de um paciente meu que o bicho ele era malhado, gente. Malhado, assim, ó, grandão, tá? Bração, peitoral, assim. Lindo, lindo, assim. Era um tipo. Eu sempre vi ele com roupa, obviamente, porque era um paciente. Mas só de ver da câmera, dava de ver que o bicho tinha de braço o que eu tinha de perna. Daí um dia ele virou e falou pra mim, Jonah, eu sempre fui um adolescente muito magrinho, feio, cheio de espinha na cara, magricelo. Quando eu comecei a me exercitar e isso começou a mudar a maneira como as pessoas me viam, eu fui acessando cada vez mais lugares que antes eu jamais entraria. E qual é o problema disso? Hoje, eu tô preso dentro de um ciclo que eu não consigo parar. Porque se eu fico doente, gripado por uma semana, por exemplo, todo esse músculo aqui vai embora. E daí isso já muda. Eu já não consigo mais ser tão acessado nos lugares que eu frequento hoje. Ou seja, se até para quem está dentro desse espectro do padrão, também ser isso também gera angústia e sofrimento, porque é um estilo de vida, né? É uma coisa que a pessoa não consegue fugir. Assim, eu não posso ir para academia todos os dias e chegar final de semana, me entortar o caneco, me passar horrores em álcool, sabe, comer um monte de porcaria, porque isso não faz resultado. Então, a pessoa acaba mudando o estilo de vida dela, né, e se transformando numa outra coisa para poder sustentar e manter isso. E isso também tem um preço, né? Eu sempre me lembro do meme da Nicole Balls falando, né? Eu sou uma embalagem, né? Meu corpo é uma embalagem, eu vivo de imagem. Então, assim, e é isso, né? Muitos desses gays vivem pela imagem, vivem através dessa imagem. A gente olha muito isso nas redes. E assim, e é isso, o nosso olhar, a nossa percepção da gente mesmo muda muito de acordo com o nosso humor também. Então também é um poço sem fundo por causa disso. Porque você pode, por exemplo, se olhar no espelho de manhã e você, tipo, se achar ok, bonitinho, BBB. Aí acontece um dia super chato pra você, pesado emocionalmente. Você tá com a mesma roupa. Tipo, no mesmo dia você se olha no espelho e sente um lixo, sabe? Porque a formação da imagem, ela é feita no nosso cérebro. E o nosso cérebro é onde processa as emoções, né? É um cérebro só que processa emoções, que processa o funcionamento físico, né? Fisiológico. Então, no final das contas, como a gente se percebe tem muito a ver com o nosso humor. Tanto que tem características, sei lá, vamos imaginar que você odeia o seu nariz. E aí, pra você, tipo assim, você olha no espelho, o nariz é a primeira coisa que você vê. E para as outras pessoas, tipo, as outras pessoas nem percebem se você, sabe? É porque a sua mente direciona isso pro seu nariz, mas as outras pessoas nem percebem. Você fala, não, mas tá óbvio, Lucas, não tem como, tá no meu rosto. Mas não é assim, as pessoas... Tanto que, outro exemplo bom de dar, você tá, tipo, no mesmo lugar vamos lá, eu e o Jonathan, a gente tá, tipo, sei lá, tomando banho na sauna Chili Pepper. Aí, a gente vê um cara, a gente no mesmo lugar... Sabe? Tipo, no mesmo tempo a gente vê um cara. Eu posso achar o cara super gato gostoso. O Diana pode falar, putz, nossa, é muito feio. Tá doido? Significa o quê? Que a imagem que a gente viu é a mesma. Só que como ela é processada, depende do nosso cérebro. E aí o meu cérebro, ele é composto de emoções, de uma história de vida específica, do Diana de outra. Entendeu? Então, assim, quanto que a gente a gente, às vezes, prega peça para o nosso próprio cérebro, sabe? Do tipo, a gente acaba acreditando... Ou melhor, nosso cérebro acaba pregando peça pra gente, sabe? Porque é isso, a gente não... A maneira como a gente se olha não tem a ver só com como a gente realmente está. Tem a ver com as nossas emoções, o nosso processo, né? Enfim. E tudo isso é muito... É muito uma pegadinha que a gente tem que tomar conta, sabe? Porque é muito fácil você, tipo, tá mal e você se vê de... Tipo, lá, por exemplo, igual o seu paciente falou, às vezes ele perdeu um pouquinho de massa. Só que pra ele aquilo é tão importante que ele vê como se ele tivesse, tipo, putz, uma grande coisa e você tá, tipo, vi nada diferente, sabe? Você tá igual. Eu mesmo nesses últimos tempos, eu até falei no último episódio, né, que a gente voltou.
eu fiquei, tipo, com uma sinusite, assim, crônica, que eu ainda tô tomando antibiótico. Só que é isso, eu fiquei parado, eu fiquei sem academia, eu fiquei sem movimentar direito, né? Porque você fica doente. Tive que tomar corticoide, tive que tomar muito antibiótico. Então, tipo assim, são coisas que alteram meu corpo, muito, né? E aí eu tava me sentindo super mal, né? Super mal. Porque além de ficar sem academia, que de fato é um equilíbrio, né? Pra mim, eu fui ficando mal, assim, tipo, emocionalmente. Eu comecei a sentir meu corpo ruim, eu comecei a sentir meu corpo inchado. E ele tava inchado, de fato, né? Porque eu tava tomando um corticoide. E aí. E eu comecei a ficar tão mal, assim, em relação às outras pessoas. Eu comecei a me sentir, parece que tava todo mundo me olhando, ninguém me desejava. Ou se alguém me desejava, eu não aceitava isso, né? E aí eu comecei, tipo, a me, sabe, ficar mais na minha, sem perceber. Comecei a ficar mais na minha. Até que, tipo, eu falei, porra, não. O que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? O meu corpo, ele tá bom. Tipo, de acordo com o que eu tô vivendo, ele tá bom, ele tá conseguindo reagir, tipo, a doenças. Essa minha prioridade agora não é, tipo, ficar com um tanquinho, sabe? Eu tô, tipo, passando por um momento, eu tenho que me cuidar em relação a isso. Não é ser bem visto pelos outros caras, eu tenho que ser bem visto pelo medicamento que eu tô tomando, que ele funciona, entendeu? É isso que tem que acontecer. E aí eu comecei, tipo, a cair na real, sabe? E aí você percebe o quanto que a nossa percepção sobre a gente mesmo, né, ela pesa muito. E olha assim, eu tenho, tipo, informação, eu leio sobre isso, eu falo sobre isso, eu aconselho sobre isso, eu fico lacrando sobre isso o dia inteiro, mas é fácil a gente cair nessas pegadinhas, né? Tipo, é automático a gente É cair. A gente muito, aprende, né, desde sempre a cair nessas pegadinhas, né? muito. E outra, isso que a senhora é uma baita de uma gostosa, né? Vamos Ah, eu combinar. contei essa história só pra ganhar biscoito mesmo. Ah, não, Brinca... vamos combinar. E tem isso também, né? Porque a gente fica aí, a senhora tá aí tendo todas essas crises existenciais, enquanto no teu Instagram que tem bombando de homem louco querendo te. Se tu falar oi, vamos, eles vão. Tipo, não interessa, foda-se se tu engordou. Não interessa, esse que é o ponto, assim, ó. Pra quem acha a gente atraente, a pira da tua cabeça não interessa. E acho que talvez essa seja uma das grandes lições que eu tenho aprendido recentemente, assim, que não interessa se eu sou padrão, se eu sou urso, se eu sou twink, se eu sou gordo, não importa. Vai existir, sempre existe alguém que vai me achar atraente. A questão é, para quem, né? Para quem que eu tô direcionando a minha energia e o meu a tempo? gente quer a gente quer receber a atenção de quem? Do cara, padrão, 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 né? Eu tava isso, eu vou compartilhar aqui com vocês uma história, né? E foi por causa disso que eu comecei a fazer. Não, foi por causa disso que eu comecei a fazer terapia, porque assim, um dia eu levei para minha terapia questões sobre autoestima, questões com o meu corpo mesmo, de tipo de não, de tipo de olhar, eu gosto do meu corpo, mas tem coisas que eu gostaria de mudar, tem coisas que eu gostaria que fossem diferentes. E daí eu virei para minha terapeuta e comecei a falar justamente essa história toda. Não, porque você tem que entender que no meio gay o negócio funciona assim, porque você tem que ser padrão, pipipi. Ela foi só olhando pra minha cara, né? E eu lá, não, porque no Ela meio gay preparando você o não tem que lacre ser na cabeça padrão. dela, né? Não, ai, a terapeuta é péssima, ela é péssima. Eu tava aqui, não, porque no meio gay você tem que entender que se você não for padrão, que não sei o que. Daí ela virou e falou assim pra mim: Tá, Diana, mas deixa eu te perguntar, tu gosta do teu corpo? Eu falei, gosto. Daí ela falou, você gosta mesmo do teu corpo? Você tem tesão pelo teu corpo quando tu se vê? Eu falei, olha, eu acho que tem várias coisas legais e bonitas no meu corpo, mas tem coisas que eu gostaria de mudar. Daí ela perguntou, o quê? Eu falei, eu acho que eu tenho um corpo com uma cara meio de menino, e eu já tenho 30 anos. Eu gostaria de poder parecer mais homem do que eu sou, assim, mais adulto, mais velho. Eu acho que eu não tenho um corpo magrinho, assim, com poucos músculos. Eu gostaria de ser mais forte. Acho que isso tem um impacto grande sobre a minha autoestima e até a minha segurança mesmo, né? Sei lá, poder me defender de uma briga, de uma situação de violência na rua, por exemplo. E daí ela virou e me disse: então por que que você não entra numa academia e começa a se exercitar para mudar isso? Uma coisa tão simples, E daí né? eu vi como uma coisa simples, né? E daí eu comecei a vir com um monte de desculpa. Eu falei, não, porque o que aconteceu, na verdade, é que eu me machuquei. E daí, porque o tempo. E daí, aquelas desculpas de sempre, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho outra prioridade. Dela virou e falou:
Você não vai pra academia porque você tem preguiça, né, Jonah? É E lacre. daí me deu tela azul, assim, eu fiquei. É. Ela. Pois é, então eu sinto muito. Tu vais continuar olhando pro espelho e não vais gostar do que tu estás vendo. Aí ela virou, aí ela me, aí o lacre, isso não tinha sido lacre, isso foi a preparação. O lacre veio depois quando ela virou e me disse: "Você não cuida do seu corpo, não gosta do seu corpo e não faz nada para mudar. E daí fica então que nem uma criança birrenta, batendo o pé, esperando que todo mundo goste de ti. Não funciona assim. Não funciona assim. Você é a criança chata que ninguém quer brincar, reclamando que ninguém te convida pra brincadeira." Na semana seguinte, tava lá eu malhando, Na né? academia plena. Acordei pra vida. Por Fazendo quê? beirão na Smart Fit. E aí eu acho que até pra gente encerrar esse episódio aqui, eu acho que parte da discussão e da revolta que dentro da comunidade se tem com um homem gay padrão também passa por uma certa inveja e uma vontade que muitos gays gostariam de ser aquela figura. E por preguiça, por falta de tempo, muitos motivos não conseguem. Simplesmente não são. E isso me mexeu muito forte, porque eu, em clínica, ouço muitos meus pacientes falarem isso, sabe? Do tipo, do como eles responsabilizam a comunidade pela baixa autoestima deles, sendo que eles não fazem nada Não fazem para nada mudar. e ficam assistindo pornografia com cara padrão, dando like em cara padrão, seguindo cara padrão. Mas vai lá e reclama do cara padrão. E eu não tô falando que não exista realmente. Opa, eu não tô falando que não exista realmente todo esse preconceito. A gente não tá falando isso, mas é que começa Sim, pela gente. A gente não vai fazer uma mudança social de uma hora pra outra. Se você esperar que o mundo mude enquanto você tá vivo, eu sinto muito. Isso é uma questão que vai demorar décadas pra mudar, se mudar. E eu acho que o que a gente tem que fazer é uma micro, né? Uma micro mudança, tipo, no nosso ambiente ali, né? Porque, e quando a gente. E psicólogo exato. gosta de falar, né? Tipo, vai à academia, faz exercício e tudo mais. Mas não é porque a gente quer que você fique com um corpo padrão. Não, não é sobre isso. Tipo, igual o Jonah começou aí. E, na verdade, o que impactou pra ele foi o fato dele conseguir se movimentar, dele conseguir ter uma autonomia sobre o próprio corpo, dele conseguir reservar um tempo pra De ele, né? De se responsabilizar. responsabilizar Uhum. pelo próprio corpo. Então, assim, quando a gente fala sobre você fazer uma atividade física, putz, você pode falar, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Cara, não precisa ser uma academia, porque também, eu entendo, tem muita gente que tem um pouco de pânico de academia, é um lugar difícil. Beleza, isso é uma coisa que você tem que vencer, é importante vencer. Mas por que você não começa uma corrida? É de graça. Mas Você coloca um tênis isso é um ali. número muito baixo, Verdade. amigo. Mas eu falo, tipo, tá, mas vamos correr. Tipo, vai correr, fazer uma caminhada, vai andar de bike, vai. Tem tantas atividades que você pode fazer e que talvez não sejam tão caras. E mesmo assim, Entra numa aula de e dança. mesmo assim, a academia, ela pode ser difícil por conta de você vai numa Smart Fit que é muito cheia, mas se você for numa academia de bairro que seja um pouco melhorzinha, ou se você, tipo, sei lá, sair pra correr, isso tudo já vai fazer diferença pro seu corpo. Você já vai sentir melhor pelas questões químicas, cerebrais, né? Então, de você se sentir mais relaxado, de você ter uma responsabilidade pra você, uma responsabilidade fisiológica e emocional, né? Porque isso muda. Quando eu comecei a fazer atividade física, porque assim, eu já falei aqui que eu sofro muito com ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. As pessoas não têm noção, porque eu sou tão ansioso que eu escondo minha ansiedade, entendeu? E aí, eu sempre. É uma luta, tipo, pra mim sempre acontece, sabe? E aí, eu percebi isso agora, de novo, né? Já tinha percebido isso antes, percebi agora, que eu fiquei um tempinho sem academia, porque eu tava doente. Eu voltei essa semana, amigo, tipo, meu humor, ele melhora, tipo, radicalmente. É tipo, um dia que eu vou na academia, muda radicalmente pra melhor. Então, assim, é uma questão de autocuidado do seu corpo, você ter consciência do seu corpo. Não é pra você virar aquele cara padrão. Até porque é isso, você tem que gostar do seu corpo como ele é. E você só vai gostar do seu corpo como ele é quando você ter o autocuidado, quando você desenvolver o autocuidado com ele. Então, é você
passar um protetorzinho barato que seja ali na sua pele, é você comer fibra, né, porque aí facilita a chuca também, é você comer bem para ter energia, beber água e se movimentar pelo menos umas 3 vezes por semana. Isso já vai fazer uma diferença enorme para você e para sua autoestima, sabe? E não é por conta de você estar obedecendo um padrão, é porque a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter o autocuidado, gente. A minha terapeuta me fala uma coisa muito legal que ela diz assim: o nosso corpo é o nosso bebê. Eu preciso cuidar desse bebê. Eu preciso dar banho, eu preciso alimentar, eu preciso dar remédio quando ele fica doente, eu preciso garantir de que ele vai se desenvolver e crescer forte. Eu preciso dar os instrumentos necessários para que isso fique bem. Preciso cuidar disso. E fazer coisas que o bebê não quer. O bebê, ele quer ficar ali, gugudadá e brincar e comer qualquer coisa. E nem sempre às vezes ele não quer tomar banho, mas você tem que dar banho. Às vezes ele não quer nunca quer tomar o remédio, mas ele tem que tomar o remédio. Então, eu acho que o que ela falou foi bem sábio, porque é no sentido de você tem que cuidar e não fazer o que você quer. É fazer o que você quer no tempo certo. O bebê, ele pode brincar do que ele quer no tempo certo. Mas é você tomar cuidado e ser responsável com o seu próprio corpo, né? Não quero me exercitar porque eu tô com preguiça. Cara, infelizmente não. O nosso corpo, a maior parte dos neurônios ficam numa região onde é responsável pelo movimento. O ser humano, ele precisa de movimento para estar bem, entendeu? Então, se a gente não se movimenta, você vai ficar mal. Emocionalmente, fisicamente, né? Enfim, cara, começa uma caminhada, depois vai pra uma corrida, quem sabe uma academia, uma aula de dança, né? Uma luta, qualquer coisa. Chama um amigo, vai sozinho, não importa, mas vai. Aí você vai perceber que na academia você acha que todo mundo tá te olhando, ninguém tá nem aí. As pessoas, cada um tá vivendo os conflitos internos dela, enfim. Sim. Mas acho que é isso, né, amigo? Eu acho... Pra gente fechar, assim, o que eu penso, né, e o que eu tenho trazido de reflexão sobre o meu processo individual de terapia e também sobre o que eu tenho discutido com os meus pacientes, né, tenho estudado e tenho lido, é que, assim, existe um movimento social e várias camadas que influenciam a maneira como nós gays lidamos com o próprio corpo. Existe. Mas também existe um movimento que é do individual para o coletivo. Eu preciso ser responsável sobre o meu cuidado, sobre a minha saúde, sobre o meu corpo. Então, se eu não estou me sentindo bem, se eu não estou me sentindo confortável, tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar isso? E se eu posso fazer, por que eu não estou fazendo? Sabe? É a história. Se tu não estás indo na academia porque tu tens preguiça, não é ansiedade, não é falta de dinheiro, não é falta de tempo, é preguiça. Sinto muito. Você vai continuar com problemas de autoestima e vai continuar não gostando do que você está vendo. Por que isso? Se a criança não toma banho, ela vai ficar suja. Se ela não for para a escola e não fizer as tarefas, ela vai tirar nota baixa. Se eu não for para academia, se eu não fizer uma atividade física que exercite o meu corpo para construir músculo, para construir um melhor condicionamento, isso terá um impacto na minha saúde, sim. E daí a culpa não é da comunidade, é sua. Sinto muito te dizer. Exatamente. Bom, lacramos muito. Eita! Falamos a verdade. Eita. E a gente quer dar um abraço em você que tá se sentindo mal com o seu corpo, mas a gente quer dar um abraço e pedir para que você tome providência, sabe? Comece a olhar mais pro seu corpo com carinho, comece a fazer coisas que são necessárias. Com carinho, isso. Né? Isso. Tem um carinho por ele. Esse é um convite para você ter mais carinho e amor pelo seu corpo. Não é para ficar com raiva. E não é para ficar perseguindo um padrão que nem os padrões estão contentes com ele, sabe? O importante é você estar bem emocionalmente. É óbvio que a gente vai sempre se pegar nessa batalha, mas... Enfim. Amigo, para encerrar o episódio de praxe, redes sociais, fale suas. Olha, @meuPsyGay e todas aquelas coisinhas que a gente já conhece. O meu não perguntou, né? Fiquei chateado agora. E o seu, amigo? Tá. Desculpa, vai lá. Bom. O meu é _LucasDeVito. Também tem a Clínica LGBT com Local, Clínica LGBT com Local. E tem o nosso _podgay lá no Instagram. Então é isso. Isso. Compartilha. Quem não compartilhar vai ficar 7 anos sem transar. E
Ai, meu Deus, classifica o nosso episódio lá nas plataformas do Spotify, Deezer e coisas da vida. Isso ajuda também a gente com engajamento, com outras pessoas acessarem o nosso conteúdo. A gente está voltando e pegando os trancos aos poucos, tá? Tem sido um desafio voltar, mas está sendo bem gostoso e divertido e contamos com vocês nesse retorno. Então, compartilhem, divirtam-se, comentem nas redes e vamos hablar, vamos conversar com os amigos sobre essa pauta, vamos falar sobre ser padrão, vamos falar sobre as angústias, porque eu acho que isso é importante. Com certeza tem outros gays que também pensam, sentem o mesmo, e a gente só precisa abrir essa pauta para discussão. Tá bem? É isso. Se cuidem, viu? Beijos, tchau.